Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 10. Uma outra coisa, enquanto você vai abrindo aí Lucas, capítulo de número 10, eu queria convidar você a vir às quartas-feiras. Você que não está vindo às quartas-feiras, tá? Eu queria incentivar você a vir às nossas reuniões de quarta-feira. Nós estamos estudando o capítulo 14 de Lucas. Nós estamos nós estamos estudando o capítulo 15 de Lucas. E nós estamos trabalhando as 3 parábolas ali descritas no capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então, nós estamos trabalhando essas 3 parábolas e quarta-feira passada nós trouxemos uma informação no meio do grupo, foi o primeiro questionamento que nós trouxemos aqui, que quando a gente começou a abordar e a trabalhar, eu vi no olho, eu vi no semblante de alguns irmãos aquele semblante de despertar, aquela coisa de descoberta, de nossa, eu nunca tinha visto isso, está aqui, eu nunca tinha observado isso. Como isso trouxe um impacto de alegria ao coração dos irmãos, quando eles perceberam coisas que estavam ali nas Escrituras, e que a gente vai lendo, vai passando, e vai lendo, e vai deixando passar, e vai passando por cima, e são informações extremamente importantes. Então, se você quer ter essa sensação de olhar para um texto bíblico, ser orientado a um texto bíblico, e ter esse brilho nos olhos e enxergar aquilo que o texto está ali dizendo, e que você já leu muitas vezes, passou por cima e não enxergou, venha na quarta-feira para a gente estudar junto as Escrituras. Eu tenho certeza absoluta. Nós temos orado nesse sentido, nós temos conversado com Deus nesse sentido, para que o Espírito de Deus comunique-nos as verdades tão claras e transparentes no texto, e que a nossa vida corriqueira, a nossa prática de leitura superficial das Escrituras não nos permite enxergar. Então, meu convite, venha quarta-feira. Amém? Mas hoje nós vamos trabalhar em Lucas, capítulo de número 10, o verso de número 17 aos versos de número 14. Aliás, 17 a 24, perdão. Ninguém está lendo de trás para frente, né? 17 a 14 é brincadeira, mas 17 a 24. Amém? O tema da nossa reflexão hoje é a alegria dos enviados que retorna e a alegria daquele que os enviou para a missão. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar um pouco sobre a alegria daqueles que retornam da missão, que foram enviados por Cristo. Mas não só da alegria destes, nós também queremos falar sobre a alegria daquele que envia os comissionados, né? E todo o desenvolvimento que esses versículos traz para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Diz assim os versos de número 17 a 24 de Lucas 10. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.
Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que verdes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Amém? A alegria dos que foram enviados quando retornam, e a alegria daquele que envia para a missão. Bem, já quero introduzir a minha fala dizendo para os irmãos que essa é a parte final da narrativa que trata sobre o envio dos 70 discípulos. Envio esse que nós trabalhamos extensamente nos últimos meses. Nós falamos 3 mensagens específicas sobre a questão do comissionamento, do envio e da missão. 3 mensagens específicas sobre isso. Falamos mais uma mensagem sobre a questão da mensagem negligenciada, que é a mensagem de juízo. Porque a proclamação do Evangelho, ela tem uma mensagem de graça, ela tem uma mensagem de cuidado, uma mensagem de amor, mas nós não podemos negligenciar a outra face da mensagem, que é a mensagem de juízo. Quando Jesus alerta seus discípulos a falarem para as cidades, quando em algum momento eles forem rejeitados na sua proclamação, eles declararem sobre aquelas cidades que existe graça, que existe bondade, que existe misericórdia de Deus, mas que a rejeição promoverá sobre eles juízo. Então, agora, o texto bíblico diz que após a comissão, após o envio, após a missão realizada, algum tempo determinado, o texto bíblico não diz quanto tempo é, mas depois disso, os versos de Números 17 a 24 relatam a volta desses discípulos. E eles voltam para Jesus alegres. E é nesse entorno, de certa forma, nesse retorno, eu disse entorno, me perdoe, a palavra é nesse retorno dos discípulos, que de certa forma, irmãos, é contraditório às expectativas que estão descritas no momento em que eles são enviados, que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Entenda, os discípulos retornam e o texto bíblico diz que eles retornam com quê? Com alegria. Eles retornam alegria porque algumas coisas aconteceram no desenvolvimento de sua missão. Mas eles retornam alegres, irmãos, mas quando nós voltamos os nossos olhos para o momento do envio destes discípulos, parece que o resultado da volta daqueles discípulos, a expectativa colocada, quando nós lemos o envio dos 70, a expectativa que quando eles retornassem, o retorno não fosse um retorno de alegria, não fosse um retorno que trouxesse essa euforia da parte dos discípulos. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando que quando os discípulos foram enviados, a expectativa não era de que eles voltassem alegres, pelo contrário, era que houvesse profunda frustração na parte deles. Porque, se os irmãos estão bem lembrados, quando nós aqui apresentamos o primeiro sermão sobre o comissionamento e o segundo sermão sobre o envio, nós dissemos que o ambiente em que esses discípulos estão sendo direcionados, a missão para a qual eles estão sendo direcionados, enviados, era um trabalho árduo, um trabalho muito superior àqueles que se envolviam na obra. O próprio Cristo diz, quando os comissiona, diz assim: olha, a seara é enorme, eu estou enviando vocês para um trabalho denso, para um trabalho desgastante, um trabalho que é superior à capacidade de
cumpri-lo que vocês possuem. Jesus continua dizendo, quando comissiona e quando envia os discípulos, e diz assim: olha, eu estou enviando para vocês, para essa obra que é grande, essa seara que é enorme, que é gigantesca, que vai exigir de vocês intenso trabalho, intensa dedicação. E nesse trabalho, nessa intensa dedicação, eu quero dizer mais uma coisa: vocês estão sendo enviados como ovelha no meio de lobos. Ou seja, existirá perigos aonde vocês vão, existirá a possibilidade da rejeição do trabalho de vocês. Jesus continua dizendo que, apesar da seara ser enorme, gigantesca, do trabalho ser desgastante, de ser intenso, haveria perigo, haveria a probabilidade de rejeição das suas palavras, haveria inclusive a probabilidade de uma perseguição sobre eles, porque Jesus diz: vocês serão como lobo, como ovelha, no meio de lobos. Jesus diz, isso está descrito nos primeiros versos do capítulo 10, versos 2, versos 3. Jesus fala sobre a impossibilidade daqueles discípulos, na ida e na realização da missão, de terem angariar recursos para a manutenção de suas vidas. Eles precisavam viver dependentes das casas que iriam recebê-los, dependentes da graça de Deus, do cuidado e da providência de Deus. Sem falar, irmãos, que Jesus ainda diz que quando estes discípulos chegassem nas cidades onde eles deveriam ir, eles teriam que habitar, viver nas casas que os recebessem e partilhar da comida, da mesa, daqueles que lhes dessem a comida e a alimentação. Ou seja, se um discípulo, na proclamação da sua palavra, naquelas cidades onde ele havia de ir, encontrasse por acaso algum gentio que recebesse a sua palavra e lhe chamasse para a sua casa, o discípulo judeu deveria ir acompanhar aquele homem e repousar na casa dele. Os irmãos sabem que lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro revela, mostra um conceito cultural que diz que para um judeu, não é permitido adentrar na casa de um gentil. Quando Pedro vai lá na casa do centurião, os irmãos estão lembrados dessa palavra? Que Pedro pondera a respeito de adentrar na casa do centurião. Mas Jesus aqui está dizendo que na missão, estes homens deveriam adentrar na casa, inclusive de pessoas gentílicas, e não só isso, que eles deveriam inclusive partilhar da comida que aqueles homens tinham. E a comida de um judeu, a dieta de um judeu, ela era distinta da dieta dos gentios. Então, Cristo, Jesus, ao chamar aqueles homens, apresenta um cenário inóspito. Irmão, preste atenção no que eu estou dizendo. O palco que estava montado era para que um discípulo mal preparado voltasse derrotado e frustrado. O palco que Jesus apresenta quando chama, comissiona, envia para a realização da missão, é um palco que deveria trazer como consequência para o discípulo uma frustração no seu ministério. Que deveria trazer para o discípulo, quando ele retornasse, uma profunda sensação de derrota, uma tristeza na alma gigantesca por ter falhado. Por quê? Porque a obra era grande demais. O palco montado era para, quando o discípulo retornasse, disse: eu não consegui realizar porque a obra era muito grande, eu me cansei. O palco montado era para quando o discípulo chegasse e dissesse: eu não consegui porque fui perseguido, porque fui rejeitado. Eu não consegui porque eu tive que negociar a dieta judaica da compreensão cultural do meu povo para ficar com aquele. Eu não consegui fazer. Entretanto, contrariando tudo isso, a narrativa do retorno dos 70 discípulos inicia-se com a indicação de que aqueles 70 homens voltaram alegres. Mas eles não voltaram só alegres, irmãos. Eles voltaram alegres
e contando a Jesus as experiências que eles tiveram na missão. Eles voltaram alegres, contando a experiência de aceitação da palavra deles no meio das cidades onde eles estavam. A despeito do cenário inóspito, a despeito do palco preparado para a derrota, para a frustração, a experiência no campo missionário daqueles 70 discípulos foi uma experiência de efetivação do reino de Deus e que trouxe para aqueles homens a experiência, a realidade da aceitação da palavra e a vitória sobre todas as situações de contradição para a missão. E muito mais. Aqueles discípulos, ao chegarem diante de Jesus, eles dizem algo interessantíssimo no verso 17. Você está com a sua Bíblia aberta aí no verso 17 do capítulo 10? Além deles chegarem alegres porque a sua missão foi bem sucedida, eles dizem algo extremamente interessante. Eles dizem: os demônios se submetem ao teu nome. Os demônios se submetem ao teu nome. Irmãos, depois disso, Jesus fala-lhes sobre uma realidade estranha. E eu quero que você segure isso aqui, porque nós vamos tratar um pouco sobre isso. Lá na frente, você vai entender. Jesus aqui, quando recebe os discípulos e vê a alegria deles, a alegria de que, a despeito do palco montado para a missão ser para promover frustração nos discípulos, eles voltam alegres, indicando que o seu ministério foi bem sucedido. E dizem, no verso 17, que inclusive os demônios se sujeitavam ao nome de Jesus. Eu quero que você guarde essa informação, porque lá na frente nós vamos tratar um pouco sobre isso. Amém? Depois dessa indicação de alegria, de euforia da parte dos discípulos, os versos de número 18 e os versos de número 19, Jesus passa a falar para os discípulos de realidades que aparentemente são estranhas e alheias ao conhecimento dos discípulos. Ou seja, que realidades são essas? Jesus diz o seguinte, Jesus vai falar para eles, para os discípulos, que existe uma dimensão espiritual de desconhecimento dos discípulos, em que Jesus observou, que Jesus viu, que Jesus teve a visão de Satanás sendo derrotado, caindo como um relâmpago. E depois disso, nos versos 18, Jesus diz: olha, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Quando os discípulos chegam eufóricos, dizendo: olha, nós fomos bem aceitos, o ministério foi bem sucedido, inclusive os demônios se sujeitam ao teu nome, Jesus. Jesus olha para eles e mostra para eles uma realidade que eles ainda não tinham percebido, que eles ainda não tinham encarado, que eles ainda não tinha caído a ficha sobre eles. Jesus diz assim: olha, eu vi Satanás cair como um relâmpago. Para os discípulos essa informação é uma informação meia solta, meia desconexa. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa informação já para você entender. E após Jesus dar essa informação, o verso 19, Jesus diz assim, ó: eu vos dei, ou vos dou, eu vos dou poder para pisar nas forças espirituais da maldade. Eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos fará mal. Essa é uma informação, irmãos, muito preciosa também, que nós vamos conversar já sobre ela. Depois que Jesus ouve e escuta o testemunho dos discípulos de alegria, que vê o desenvolvimento de quanto eles experimentaram de Deus na missão, muito mais do que aquilo que eles tinham esperado. Depois de Jesus lhes revelar coisas estranhas sobre o mundo espiritual, a queda de Satanás,
Depois de Cristo dizer para eles: eu vos dou poder e autoridade sobre as forças e as hostes espirituais da maldade, vocês pisarão em serpentes, vocês pisarão em escorpião, e nada vos fará mal. Agora, irmãos, Jesus Então, Jesus, logo após apresentar essas informações aos discípulos, ele passa a reorientar a alegria dos discípulos. Depois que Jesus ouve a alegria dos discípulos, depois que Jesus escuta quão grande ou o quanto de desenvolvimento foi o ministério dos discípulos, e aquela alegria, Jesus reorienta a alegria dos discípulos. Porque eles estavam eufóricos, por quê? Qual era o sentido da euforia e da alegria? Porque até os demônios se submetiam a eles. Agora, é interessante, eu quero que você segure isso e volte um pouquinho. Nos versos de número 19, Jesus diz o quê? Depois de revelar o reino espiritual para os discípulos, dizendo que ele viu Satanás cair dos céus como um relâmpago. Depois disso, ele diz o que para os discípulos? Eu vos dou autoridade, poder, nada vos fará mal. Agora, preste atenção, irmãos, que essa informação, ela não tinha sido dada para os discípulos, para os 70. Se você pegar o capítulo 10, e você olhar o início e o envio dos 70, Jesus não dá autoridade aos 70 para eles expulsarem demônios. Jesus não tem dado poder e autoridade aos 70 para eles fazerem o quê? Pisar em escorpiões e serpentes, para eles irem e agirem sobre o poder das trevas. Jesus dá autoridade para eles curarem, mas não se levantarem contra as hostes espirituais. Essa autoridade foi dada aos 12. Se você pegar a sua Bíblia, voltar uma página no capítulo 9, e você olhar os primeiros versos do capítulo 9, na missão dos 12, os versos iniciais do capítulo 9 diz que Jesus, ao enviar os discípulos, olha aí o que está escrito no verso 9, ele diz, convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças. Então a autoridade sobre os demônios e a autoridade para curar foi dada aos 12, não aos 70. Entretanto, irmãos, na missão dos 70, na obediência dos 70 na realização da obra de Deus, na efetivação de participação dos 70 na implementação do reino, os discípulos, os 70 discípulos, eles experimentam o poder e a autoridade de Cristo expulsando demônios. E aí, irmãos, é interessante que quando eles retornam contando essas histórias, Jesus confirma o poder e a autoridade sobre eles e diz, eu vos dou o poder e a autoridade. Amém? Os irmãos entendem isso? Irmãos, isso é muito significante, pois mostra, preste atenção nisso, isso aqui é tão significante que mostra, irmãos, que a obediência para realizar a missão de Deus, quando nós nos colocamos na posição de indivíduos obedientes àquilo que Deus nos mandou fazer, nós experimentamos não só as coisas que Deus nos prometeu imediatamente, mas nós vamos evoluindo no processo de experiência no reino de Deus e nas bênçãos que Deus nos tem para dar. Porque foi isso que aconteceu. Os 70, ao ouvirem e ao obedecerem a voz de Cristo em irem para as cidades, mesmo diante da situação inóspita que lhe estava diante dos olhos, realizando a obra mesmo diante de um grande trabalho, mesmo diante de perigos, mesmo diante de ter que negociar a sua cultura, a sua alimentação,
Eles experimentaram coisas muito mais excelentes no ministério. Expulsaram demônios, viram o poder das trevas se sujeitarem ao nome de Cristo. E aí, irmãos, tão logo Jesus fala sobre isso, Jesus passa a reorientar a alegria dos discípulos. Se você está com a sua Bíblia aberta, o verso de número 20, Jesus vai dizer para os discípulos que eles não devem estar alegres, porque estas obras maravilhosas, esses prodígios são realizados. Jesus orienta a alegria dos 70 discípulos, fazendo a afirmação de que a verdadeira alegria não é ou não deve ser vivenciada ou observada porque prodígios, maravilhas, poderes, coisas, obras são feitas, mas porque nossos nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos nos céus, arrolados nos céus. A nossa alegria deve ser porque nosso nome é conhecido na eternidade. Em seguida, o texto de Lucas mostra Jesus tomado de euforia também, de alegria. Os versos de número 21 demonstram Jesus exultando no Espírito, porque mesmo diante de um cenário inóspito, mesmo diante de um palco montado para que o discípulo voltasse derrotado, frustrado, aqueles discípulos voltam com vitória no coração para apresentar o seu Senhor. E Jesus reconhece que tal obra só pode ter sido realizada e feita sob o poder de Deus, sob a influência do Espírito. Porque o palco montado, irmãos, era um palco que promoveria a desistência, que promoveria a frustração. Mas Jesus se alegra no Espírito ao ouvir o testemunho, exulta a Deus, ora ao Senhor e diz: bendito seja o teu nome, porque o Senhor ocultaste essas coisas e revelaste aos pequeninos. Jesus exalta o nome do Senhor por aquela situação. E em seguida, os versos de número 22, os versos de número 24, é Jesus apresentando de forma mais particular aos discípulos acerca do privilégio, acerca da virtude que aqueles discípulos estão experimentando em ver coisas que os profetas não viram. Então esse aqui é o esqueleto da narrativa. Essa aqui é a estrutura básica da narrativa, ou seja, é os comissionados retornando, tomados de alegria, falando, declarando as experiências extraordinárias que tiveram. É Jesus apontando para as coisas sublimes da eternidade, dizendo que as alegrias do nosso coração devem ser direcionadas para as coisas eternas e não para os feitos na terra. É mostrar a alegria de Cristo em ver que mesmo diante de um cenário inóspito, mesmo diante de um palco preparado para a derrota dos discípulos, eles saem vitoriosos. E isso enche o coração de Cristo de alegria. Agora, irmãos, esse é o cenário, esse é a estrutura, essa é o esqueleto do texto da narrativa. Mas nós precisamos tirar dessa estrutura, nós precisamos tirar desse esqueleto lições. Eu vos expus o texto, agora quero chamá-los a pensar comigo quais lições nós podemos retirar dessas informações. As informações da alegria dos discípulos, da orientação de Jesus, falando sobre alegre-se com o vosso nome no reino de Deus, ou com o vosso nome escrito no reino de Deus, as realidades de um mundo espiritual que muitas vezes nos está alheio. Quais são as lições que a gente pode tirar desse texto, da estrutura dessa narrativa? Primeira lição: a alegria. Lembra, irmãos, que o texto começa com a alegria dos discípulos, os discípulos alegres retornando.
E depois, um pouco mais embaixo, a alegria de Jesus em ver que eles saíram vitoriosos mesmo diante de um cenário inóspito. Pois é, a primeira lição que nós podemos retirar desse texto é que a alegria é uma marca presente sobre aqueles que cumprem a vontade de Deus. A alegria é uma marca presente na vida daqueles que observam a vontade de Deus, daqueles que cumprem a vontade de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha os versos de número 17. Verso de número 17, ele diz: os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Olha o verso de número 21. Verso de número 21. Naquele momento exultou de alegria e ação do Espírito Santo. O texto bíblico fala de dois grupos de pessoas, ou de duas, podemos dizer, de um grupo e de uma pessoa. O grupo de pessoas, os discípulos, que voltaram alegres por quê? Porque foram realizar a obra de Deus. E fala sobre Jesus, que também fazia a obra de Deus. Então, com base nisso aqui, nós dizemos que a alegria é uma marca registrada na vida daqueles que obedecem à vontade de Deus, que fazem aquilo que Deus determinou para eles realizarem e fazerem. Irmãos, a alegria é constantemente tratada nos textos do Novo Testamento. Constantemente o tema da alegria surge nas páginas do Novo Testamento. Mas em especial, o tema da alegria em especial é tratado no livro de Lucas. Só para você ter ideia como o tema da alegria é tratado no livro de Lucas de forma tão especial, o primeiro capítulo do livro de Lucas, nós temos várias indicações da alegria sendo desenvolvida e apresentada naquele capítulo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, Lucas capítulo de número 1, faça só as anotações. Faça só as anotações para a gente não esticar muito. Mas Lucas, capítulo de número 1, os versos de número 13 a 14 diz assim, ó: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão. Preste atenção, irmão, em um verso só, ele diz que no nascimento de João terá alegria, terá prazer e alegria, e que muitos se alegrarão com o nascimento da criança. Se você olhar os versos 41 a 45, quando Maria vai visitar Isabel, o texto bíblico diz assim, ó: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou de alegria no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e clamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém a mim que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é o que? Feliz, alegre, a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Irmãos, capítulo de número 1, 45 a 46, é o cântico de alegria e de exultação de Maria. Os versos 66 a 69 é o cântico de alegria de Zacarias. Essas aqui, irmãos, são apenas alguns textos dentro do primeiro capítulo de Lucas, para mostrar como o tema da alegria é tratado no livro de Lucas. Nós poderíamos aqui fazer um apanhado extensivo
dentro do livro de Lucas, aonde o tema da alegria é tratado, mas nós precisaríamos de um culto específico, só para falar dos textos bíblicos dentro do livro de Lucas que tratam sobre a alegria. Para você ter ideia, alguns comentaristas dizem que Lucas é o livro da alegria, é o evangelho da alegria. Agora, por que, irmãos, Lucas é o evangelho da alegria? Por quê? Pelo simples fato da alegria, do gozo, do júbilo, ser o resultado direto da obediência e da realização da vontade de Deus, que se refere, a vontade de Deus no que se refere à nossa participação na implementação do seu reino. Lucas é o evangelho da alegria porque Lucas trata da alegria, por quê? Porque Lucas trata exatamente dos servos de Deus, trata do servo de Deus e dos servos de Deus que envolveram-se e obedeceram à vontade de Deus na implementação de seu santo reino nesta terra. Você está entendendo, irmãos? O tema da alegria é presente na vida e no coração daqueles que ouvem a vontade de Deus, que ouvem e fazem a vontade de Deus. Segunda lição, primeira lição, qual é a primeira lição? O tema da alegria é um fato marcante na vida de quem obedece a Deus. É um tema presente na vida dos que se envolvem com o estabelecimento do reino de Deus. Segunda lição. Não são nossos feitos que garante nosso nome registrado nos céus. Preste atenção, irmão. Segunda lição. Não são os nossos feitos que garantem o nosso nome registrado nos céus. Mas aqueles que possuem seus nomes registrados nos céus realizam obras sobre esta terra. Verso de número 20 diz isso. Jesus diz: não vos alegreis. Verso de número 20. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes, porque vosso nome está escrito nos céus. Não são as obras, não é o poder que garante que o seu nome está escrito nos céus. Presta atenção, irmão, a busca por uma experiência carismática, a busca por uma demonstração de poder, sempre foi alvo de busca pelas pessoas nesse mundo, quando elas se envolvem no Evangelho. Geralmente, na grande maioria das experiências de pessoas que se aproximam do Evangelho, a primeira coisa que elas buscam são poderes de Deus. São as manifestações extraordinárias de Deus sobre as suas vidas. São os milagres de Deus na sua vida. São os fatos extraordinários de Deus na sua vida. E isso não é de agora, isso vem desde os primórdios da igreja. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo de número 8, verso de número 21, quando o Evangelho estava se expandindo e crescendo em uma determinada região, se não me falha a memória, em Samaria, um homem se converte, aquele homem que vivia antes da conversão, realizando poderes mágicos, realizando magia e tendo sobre aquela cidade poder e autoridade. Mas ele, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a pregação, se aproxima do Evangelho, se permite ser batizado. E quando os discípulos chegam naquela cidade, e sobre o poder do Espírito de Deus, sobre a imposição, ele percebe que o dom do Espírito Santo recai sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali. Aquele homem chamado, se eu não me engano, Elimás, o mago,
olha para aquela situação, para aquela ação dos discípulos em impor as mãos e ver o poder de Deus cair sobre as pessoas, ele diz, oferece dinheiro para ter o mesmo poder. O poder de poder botar as mãos sobre a vida de alguém e ver a pessoa sendo cheia do Espírito de Deus. O poder de colocar as mãos sobre alguém e transmitir sobre ela a unção e poder do Espírito de Deus. Ele quis comprar. Ele buscava, na experiência da vida dele, perpetrar o projeto de poder que ele tinha antes da sua conversão. Ele dominava a cidade, enganando o povo com magia. Se aproximou do Evangelho, mas viu no Evangelho, viu na comunidade cristã e na ação dos discípulos a oportunidade de apossar-se de uma expressão carismática e de poder para continuar um projeto de autoridade de poder sobre as pessoas. Se você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, você vai encontrar duas figuras, Ananias e Safira. Ananias e Safira, ao observarem como as pessoas que se aproximaram da comunhão, da fé, dos apóstolos, tomavam seus bens e entregavam seus bens aos pés dos apóstolos, eles começaram a observar que essas pessoas começaram a ter uma certa estima na comunidade cristã. Começaram a ter poder, começaram a ter destaque. E eles desejaram esse poder e esse destaque. Entretanto, sem entregar, sem sofrer a perda de entregar seus bens e seus recursos. E planejaram um esquema de engano para a igreja, onde eles venderam os seus bens e trouxeram parte dos seus bens para entregar à igreja, dando a entender que tudo aquilo era o montante que eles tinham, para receber um destaque no meio da igreja. Só, irmãos, que esse projeto foi um projeto malfadado. Porque o engano projetado pela igreja foi entendido como um engano projetado contra o Espírito de Deus. E Pedro diz: intentastes não contra os homens, intentastes contra Deus. O problema, irmãos, é que foi, como eu disse, essa situação foi tomada como uma agressão a Deus. Escuta o que eu vou dizer, irmãos. Dentre os 12 discípulos, 12, você lembra lá, capítulo de número 9, Lucas, capítulo de número 9, Jesus comissionou 12 discípulos e os mandou e deu autoridade para eles fazerem o quê? Expulsar demônio, curar enfermo. Eles foram, curaram demônios e expulsaram enfermos, os 12, lá no capítulo 9, eu não estou falando do capítulo 10, capítulo 9, os 12 discípulos, aqueles 12 discípulos que ele comissionou lá atrás, no capítulo 6 de Lucas, lembra? Que ele os chama pelo nome, chama cada um dos discípulos, ele desce do monte, separa 12 e diz assim, ó, vocês serão os meus apóstolos. No capítulo 9 ele chama esses 12 discípulos e os manda para as cidades pregarem. E diz assim, eu vos dou poder. Poder sobre as hostes espirituais. Curai, expulsai demônios. Eles foram ou não foram? Foram. Expulsaram demônio ou não expulsaram? Curaram ou não curaram? Curaram. Quando eles retornaram, Jesus leva eles para um lugar deserto, perto da cidade de Betsaida. Ao final da tarde, a multidão se aglomera, o que que Jesus faz? Cadê os peixes? Cadê os pães? Traz aí. Jesus ora, apresenta para eles, entrega na mão deles. Eles fazem o que, irmãos? Alimentam 5.000 pessoas. Lembra que nós falamos que o milagre foi feito na mão dos discípulos, enquanto eles partiam o pão e entregavam para a pessoa. O pão se multiplicava na mão de quem? Dos
dos discípulos, dos 12. Os 12 experimentaram o poder. Os 12 experimentaram, tiveram a experiência carismática de ver milagres, realizar milagres, prodígios. Quem estava entre os 12? Quem estava entre os 12, irmãos? Quem? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes participou das ações extraordinárias. Judas Iscariotes participou da multiplicação dos pães. Judas Iscariotes operou milagres. Judas Iscariotes expulsou demônios. Mas Judas Iscariotes negou Jesus. E o texto bíblico diz que ele se desviou para ir para o seu próprio caminho. Presta atenção, irmãos. Poder, milagre. Presta atenção, irmãos. Poder, milagre, habilidade, desenvoltura de púlpito, carisma, habilidades de liderança, habilidades de canto, habilidades de tocar instrumentos, ações sociais na igreja ou fora da igreja. Nada destas coisas garantem que o seu nome esteja nos céus. Ativismo religioso ou ativismo no mundo não garantem que o seu nome seja arrolado nos céus. Ter experiências extraordinárias de milagres não garante que o seu nome esteja nos céus. Você está lembrado da parábola do bom samaritano? Irmão, preste atenção. A parábola do bom samaritano é a parábola que vem logo abaixo desse texto que nós estamos lendo, do capítulo 10. Depois do versículo 35, o versículo 36 e diante vai tratar da parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano fala sobre quem, irmãos? Fala sobre o sacerdote, fala sobre o levita. Fala sobre um homem em necessidade e fala de um samaritano que nada tem a ver com a fé oficial do judaísmo. Mas é ele que age com misericórdia, graça e bondade. É ele que cumpre o perfil do discípulo que Cristo está construindo. Não é o trabalho religioso, o envolvimento, o ativismo que garante meu nome no reino dos céus. São ações corretas. Você lembra de Mateus, capítulo de número 35? Aliás, Mateus, eu esqueci de anotar o capítulo. Não me lembro agora qual é o capítulo, mas é o texto que Jesus olha para os homens e diz assim, ó: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. 25 a partir do 31, né? Na realidade é o verso 35. Eu anotei só o verso, não anotei o capítulo. Jesus olha e diz assim, ó: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. E olha para o outro e diz: eu tive fome e vocês não me deram. Eu tive sede e vocês não me deram. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que são as ações corretas. Jesus está dizendo aqui que não é poder, prodígio, maravilha, milagre, carisma, ativismo que garante meu nome nos céus. O
apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 2, verso de número 10. Aliás, Efésios 2, verso de número 10, ele diz: pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus separou no passado para que praticássemos. Entenda o que eu estou dizendo, irmãos. Entenda. As boas obras, elas existem para aqueles que têm seus nomes arrolados nos céus, as cumpram. Não é o contrário. Não é porque eu faço as boas obras que o meu nome vai estar arrolado nos céus. Não é porque eu tenho poder, carisma, envolvimento e ativismo que o meu nome está nos céus. Não é porque eu saio, prego evangelismo e faço de tudo que meu nome está nos céus. Jesus diz: alegrem-se, não porque vocês estão operando prodígios e maravilhas. Alegrem-se, porque os vossos nomes estão nos céus. E porque o vosso nome está nos céus, que as ações de graça, amor, misericórdia, bondade e cuidado devem ser exercidos por vós. Terceira lição. Primeira lição qual é? A primeira lição é que a alegria é uma marca presente em quem obedece a Deus. Amém? A segunda lição é que não é poder, não é ativismo religioso que revela que os nossos nomes estão no reino de Deus. Mas quando o nosso nome está no reino de Deus, nós somos pessoas ativas no reino, neste mundo. Nós agimos como verdadeiros cidadãos do céu, aqui nessa terra. Terceira lição. Presta atenção, irmãos. Existem consequências espirituais que afetam a dimensão terrena quando nós cumprimos o anúncio do estabelecimento do reino. Você está com a sua Bíblia aberta? Verso de número 18. Ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Quando é que Jesus diz isso? Jesus diz que viu Satanás cair como um relâmpago quando? Quando os discípulos retornam com alegria e diz o que para ele? Nós fizemos o que o Senhor mandou. Nós pregamos, as pessoas aceitaram, nós fomos bem recebidos e nós experimentamos ainda mais do que aquilo que o Senhor nos prometeu. Os demônios se sujeitam ao teu nome. Presta atenção, irmãos. Presta atenção nesta informação. Jesus afirma que após os discípulos saírem das cidades, ou saírem de cidade em cidade, pregando e anunciando o estabelecimento do reino, quando Jesus os enviou e eles saíram, Jesus viu Satanás cair como um relâmpago. Existem várias interpretações sobre esse tema, várias. Existem interpretações que querem dizer que esse tema é Jesus viu a queda de Satanás na eternidade, que Jesus, bom, são várias interpretações, mas eu não vou gastar tempo com isso. Eu vou direto ao assunto com os irmãos. A interpretação que mais se ajusta à realidade do texto é que à medida que os discípulos saíam de cidade em cidade, à medida que os discípulos proclamavam, à medida que os discípulos cumpriam a vontade de Deus, à medida que os discípulos ouviam aquilo que o Senhor tinha dito e eles realizavam exatamente aquilo que Jesus os havia mandado fazer, que é o estabelecimento do reino, a proclamação do reino em 3 cidades. À medida que eles faziam isso, e presta atenção, independente de que os discípulos
tivesse noção ou não dessa realidade. Porque lembra, Jesus, quando os discípulos voltam alegres, Jesus parece que quebra a alegria dos discípulos e diz assim, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Parece que Jesus interrompe a fala e diz alguma coisa que é desconexa com o texto. Os discípulos não tinham dimensão que aquilo que eles estavam fazendo produziria a queda de Satanás. Mas é exatamente isso. À medida que os discípulos avançavam, pregavam, anunciavam o reino, estabeleciam a mensagem do reino de Deus sobre as nações, o reino das trevas recuava, perdia espaço. Quando a igreja, quando o discípulo, quando o servo de Deus cumpre a vontade de Deus, ouve a sua santa voz e sai a fazer a sua santa voz, as trevas perdem espaço. Quando a luz se aproxima. Mateus, capítulo de número 16, verso de número 18. O texto bíblico diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, me permita desfazer uma imagem equivocada que muitas vezes está gravada no coração de muita gente. Quando você escuta isso, eu não sei se é o seu caso, mas eu vou dizer assim mesmo. Porque pode ser que alguém que me escute aqui posteriormente no vídeo tenha essa imagem. Quando você escuta esse texto, as portas do inferno não prevalecerão contra... A imagem que você tem é que a igreja está assim, ó, resistindo, e as portas do inferno invadindo a igreja, pressionando a igreja. É essa a imagem que você tem? É? Se essa imagem é a imagem errada. É o contrário. É as portas do inferno tentando resistir e a igreja atacando os pés e dizendo, ela não resistirá à igreja de Cristo. Quando a igreja de Cristo ouve a voz de Deus, quando a igreja de Cristo atende ao chamado de Deus, quando a igreja de Cristo fielmente proclama o evangelho, faz aquilo que Deus mandou, o inferno perde espaço nesse mundo. Quando o reino de Deus é proclamado, quando os discípulos obedecem ao seu Senhor, na fidelidade de seu serviço, o poder, a influência do inferno, de Satanás, são postos por terra, irmãos. Vidas são transformadas, sociedades são impactadas e culturas são moldadas por inteiro. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz que viu Satanás cair como um relâmpago, enquanto os discípulos, os 70, estavam fazendo. Agora preste atenção, irmão. Preste atenção que eu vou retomar uma informação que talvez você tenha perdido. Você lembra, num dos meus sermões, que eu disse que os 70 discípulos representam um ministério muito mais amplo? Um ministério muito mais amplo, lá naquelas mensagens, os 70 representam um ministério muito mais amplo, que inclui você, o pequenino. Vê a oração de Jesus, ele diz, ó Pai, eu te louvo, porque Senhor ocultaste essas coisas aos grandes e revelaste a quem? Aos pequeninos. Os 70 não aparecem mais em texto nenhum das Escrituras, é só aqui. Mas é nesse texto de pequeninos, de ministério amplo, que Jesus diz, quando vocês fizeram o que eu mandei, quando vocês obedeceram a minha voz, quando vocês foram, e a despeito do cenário inóspito que estava diante de vocês, vocês realizaram aquilo que eu enviei para vocês fazerem, o inferno caiu e estremeceu. É isso, irmãos, que Deus nos tem chamado a fazer. Romper, tacar os pés na porta do inferno e resgatar aqueles que estão perecendo lá. Essa é a sua função e a minha função. Deus nos tem chamado para isso. Quarta lição.
É primordial entender e aceitar que o maior princípio da fé cristã, preste atenção aqui, irmãos, o maior princípio da fé cristã é que Deus é exatamente da forma como Cristo nos apresentou. Isso aqui é o princípio básico, basilar da fé. Deus, o Todo-Poderoso, é exatamente da forma como Jesus nos apresentou que Ele é. Os versos de números 21 e 22 diz isso. Diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E que ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem Ele revelar. Então, quem conhece o Pai como o Pai é o Filho. E Ele tem revelado o Pai à sua igreja. Irmãos, esse é o princípio que garante todas as realidades dos pontos que nós acabamos de falar. Entender que Cristo Jesus revelou a Deus como Deus realmente é o que dá base para nós aqui entendermos que existe uma alegria cristã quando fazemos a vontade de Deus. Isso aqui, entender que Deus é como exatamente Cristo nos apresentou, que nós podemos ter a certeza que o nosso nome está escrito nos céus. É saber que Deus é como Cristo nos apresentou. Que nós temos, irmãos, uma consciência espiritual de que todas as nossas ações nessa terra reverberam na eternidade. Dentre todos ou muitos dos propósitos de Cristo na sua encarnação, porque quando Cristo encarnou, existiam vários propósitos. Dentre muitos dos propósitos da encarnação de Cristo, o mais básico e elementar era revelar aos homens quem Deus é. Preste atenção, irmão. O mundo, as culturas, as religiões, a ciência e cada pessoa em particular que vive ou que já viveu sobre esse mundo, pensa e imagina Deus de acordo com o seu coração. Pode chegar para qualquer pessoa e perguntar como Deus é, ele tem uma definição. Chega para outro, como Deus é, ele tem uma definição. Como Deus é, ele tem outra definição. Você vai para a ciência e pergunta, como Deus é? A ciência tem uma definição. Entretanto, irmãos, Jesus vem e diz para nós que Deus é exatamente como Ele revelou. Que ninguém conhece a Deus, só Ele. E que Ele tem entregue a revelação de quem Deus é na sua igreja. Porque Ele tem revelado aos seus filhos, aos seus santos, quem é Deus. É nele, em Jesus, que nós encontramos a perfeita imagem do Deus invisível. É nele que nós encontramos o caminho seguro que nos conduz até Deus. É nele, em Jesus, que nós temos a condição de ver através do tempo. É nele, em Jesus, que nós temos condição de ver através do templo. É nele, em Jesus, que nós temos a condição de ver através da religião, através da razão humana, através da imaginação humana, quem Deus é. É em Cristo Jesus, que nos revela quem Deus é. Você entendeu isso, irmãos? Agora, básico aqui, fechar as aplicações. E eu não vou fazer 4 aplicações, vou fazer 3 aplicações, para a gente fechar, bem rápido. A primeira, a alegria é uma marca presente sobre aquele que cumpre a vontade de Deus. Amém? Certo? Então vamos nós, para a aplicação.
É uma pergunta a aplicação. Será, irmão, que não está na hora? Eu pergunto, será que não está na hora da gente começar a questionar a raiz das nossas tristezas, dos nossos desânimos, da nossa inconstância, da nossa fadiga, da nossa morbidez espiritual, da apatia cristã e de todas as outras séries ou das outras muitas mazelas que nós vamos somatizando na alma, na vida. Será que essas coisas, elas não estariam, ou elas não seriam a consequência de uma rotina de muito tempo de desobediência a Deus? Ora, se a alegria é uma marca contínua de quem obedece a Deus, mas se a prática da minha vida é tristeza, desilusão, frustração, crise, angústia, irmão, todas as coisas que nós experimentamos na vida. A pergunta é, será que isso, a raiz dessas coisas, não está na base? Será que a base dessas coisas que nós temos experimentado, será que isso não é? Porque nós temos ao longo da vida sendo desobedientes. Será que se a gente começasse a ser mais obediente, nós seríamos mais alegres? Nós teríamos mais ânimos? Nós seríamos menos irritados? Menos estressados? Menos iracundos? Será que se a gente passasse a obedecer à vontade de Deus e a estabelecer o reino de Deus na terra, cumprir, fazer a nossa parte daquilo que Deus nos mandou fazer, evangelizar, pregar, anunciar o evangelho, cuidar de pessoas, discipular, fazer discípulos, será que isso não alegraria a nossa alma? Irmãos, hoje, abrindo aqui, pequeno parênteses, hoje nós finalizamos um curso de discipulado nessa igreja. 4 pessoas começaram e terminaram. Foram 6 meses de discipulado, é isso, Kelps? 6 meses de discipulado. Somado a esses 6 meses, mais 2 ou 3 meses em que essas pessoas estavam frequentando ou estavam vindo frequentar a igreja. Então, soma aqui 4, 5, 6, 7, cerca de 7 a 8 meses que essas pessoas estão na igreja. Elas hoje finalizaram um curso de discipulado. E, irmãos, nós vimos a alegria, não só delas, mas também do casal que as discipulou. A alegria do casal que os cuidou. Está na hora de você tomar uma pessoa, um casal, alguém, uma pessoa qualquer, seja lá quem for, e tomar a sua responsabilidade para cuidar, para orar, para discipular, a fim de que a alegria de Deus invada teu coração. As crises da vida e da existência se acabem na tua vida, porque tu está envolvido com a obra de Deus. Porque a marca da alegria é visível naqueles que fazem a vontade de Deus. Segunda aplicação. Não são nossos feitos que garantem nosso nome registrado nos céus, mas possuir um nome registrado no céu nos conduz a realizar aqui nessa terra obras. Irmãos, preste atenção. Eu não estou aqui pregando sobre unção de Deus. Não estou aqui pregando para você não buscar os carismas da parte de Deus, o poder. Eu não estou aqui pregando para você não orar por alguém que está doente, por um demoniado e pelejar para que ele seja. Não estou falando sobre isso.
Não é sobre você deve fazer isso, você deve buscar o poder de Deus, a unção de Deus, você deve buscar os milagres de Deus na sua vida, você deve buscar. É obrigação sua fazer isso. Mas coloque a mão na sua consciência. Coloque a mão na sua consciência. Todos aqueles que ou não vou dizer todos, porque todos é uma generalização da situação, mas uma grande parcela da cristandade que vive hoje sobre esse chão, dessa grande massa evangélica, que vivem suas vidas na experiência da busca do poder, do milagre, da manifestação sobrenatural. Diga para mim se o caráter destas pessoas se ajusta com o caráter de quem tem um nome escrito nos céus. Pense sobre isso. Lembra, irmão? Lembra de Cafarnaum, Corazim, Betsaida? O que Jesus diz? Se os milagres, os prodígios que foram feitos em vocês tivessem sido feitos ali, eles talvez tivessem se convertido. Cafarnaum se eleva até o céu, até o inferno será abatido. Não é poder, milagre, bum. É vida com Deus. É ajustar-se ao perfil que Cristo estabeleceu para seu discípulo. E esse perfil é servir a Deus. Irmão, eu estou finalizando. Eu sei que os irmãos já estão inquietos aí. Eu já devo ter pregado mais de 1h30, não? Minha esposa pediu hoje para mim não pregar 1h30. Saí de casa, ela me pediu, não prega 1h30, por favor. Mas eu já vou já com 1h30, eu acho. Deixa eu dizer para vocês a última aplicação. Existem consequências espirituais que afetam a dimensão terrena quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando somos obedientes. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você é obediente a Deus, cumpre a vontade de Deus, isso tem reverberação na eternidade. Isso tem consequências lá no outro lado, lá na eternidade. Deixa eu dizer para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando o cristianismo começou a se enraizar no Império Romano, lá nos primórdios, o cristianismo ruiu pela base o Império Romano. Como foi que ele fez isso? Como foi que o cristianismo fragmentou as bases do Império Romano? Assim, irmãos. Um servo, um escravo romano que era objeto do seu senhor, aquele que possuía um escravo em Roma, ele tinha aquela pessoa como seu objeto. Ele podia, inclusive, se utilizar do corpo daquele homem ou daquela mulher de acordo com a sua vontade. Porque ele era o senhor, ele era o dono daquela pessoa. E o escravo, o servo ali, era como um objeto para ele. Só que esse escravo, esse servo, ele conheceu a Cristo. E à medida que ele conhecia a Cristo, nas trocas de relação, dentro da relação social de servidão, de escravidão ali, o servo anunciava o evangelho para o seu senhor. E aí, o servo ia, numa noite, num determinado dia, para a reunião cristã. E quando ele chegava na reunião cristã, ele encontrava quem? Encontrava o servo. E o servo ali estava numa posição de autoridade. Porque o servo ali era um diácono. O servo, o escravo, era ali um presbítero. O servo, o escravo, era ali um discipulador, um pregador. E as relações dentro da casa iam começando a mudar. Isso foi o que foi ruindo, foi transformando a sociedade romana. A base da sociedade romana, o Império Romano começou a ruir a partir daí, irmão, no século V. Quando
os povos germânicos tomaram os limites de Roma, do Império Romano, quando os vândalos, o povo vândalo, assumiu como confederado a região da África, quando os estrogodos, quando os godos, quando os muitos povos germânicos, eles adentraram nos limites do Império Romano, eles eram povos extremamente violentos. Eles tinham uma cultura, eles tinham um pensamento de desvalorização do ser da pessoa, de utilização da violência. A vida humana não tinha muito valor. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? A igreja, bispos, clérigos, se aproximavam desses homens violentos e passaram a instruí-los, passaram a falar do Evangelho, passaram a falar do reino de Deus, passaram a falar da construção de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, dentro de indivíduos profundamente violentos. Sabe o que foi que aconteceu, irmão? Aquilo ali foi a base da construção da sociedade média. Foi a partir dali que os reinos germânicos se estabeleceram. Foi a partir dali que a Europa surgiu. Foi a partir dali, irmãos, que a cultura se estabeleceu. Foi a partir dali, irmãos, que centros de ensino, faculdades surgiram. Foi a partir dali, irmãos, que o mundo civilizado se estabeleceu como é. Quando a igreja cumpriu seu papel de obedecer a Deus e evangelizar, proclamar, estabelecer o reino de Deus, influenciar. Irmãos, presta atenção, eu encerro aqui. Eu fecho aqui, vou até desligar o telefone para você ficar na esperança que eu vou encerrar nos próximos 30 minutos. Presta atenção, irmãos. Que evangelho nós temos pregado? Irmão, em nome de Jesus, a nossa sociedade precisa mudar. A nossa sociedade precisa mudar. Não são políticos que mudarão nossa sociedade. Não são. Não são projetos de políticas públicas que tirará a violência contra os menos favorecidos, contra os desvalorizados. Não são projetos de políticas públicas que darão direito aos negros, aos pobres. Não é. Sabe o que é que trará uma sociedade igualitária justa? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo estabelecido sobre a sociedade, transformando vidas e corações e fazendo com que o poder influenciador e perverso das trevas seja destronado, destruído. Eu quero que você entenda isso, vá para casa com essa informação, em nome de Jesus. Deus não te chamou para você ser crente de uma igreja simplesmente, participante, membro de uma congregação, com o seu nome arrolado no rol de membros de uma instituição. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser agente transformador do mundo. Deus te chamou para mudar culturas, povos. Deus te chamou para santificar o mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. E a receita é simples. É só ouvirmos a voz do Senhor, abrirmos o nosso coração e a nossa boca e entregar para outras pessoas aquilo que nos foi entregue. A salvação bendita de Jesus Cristo. A graça bendita de Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus, uma palavra de consolo e uma disposição para cuidar. Amém, irmãos? Deus nos chamou para mudar esse mundo. Pastor Joaquim.